A região florística do Cabo fica no extremo sul da África e abrange todo o bioma Fimbos e a porção sul do bioma Namakaru. O hotspot possui uma complexa variedade de tipos de habitats derivados da diversidade topográfica e climática que ocorre entre as montanhas acidentadas até as planícies costeiras. A região abriga a maior concentração não tropical de espécies de plantas superiores do mundo, com 9.000 espécies concentradas em uma área inferior a 90.000 km², aonde mais de 6.200 são endêmicas. A importância da região de uma perspectiva evolutiva é evidente no fato de que o hotspot ostenta 6 famílias e 193 gêneros endêmicos. A região florística do Cabo é um epicentro de diversidade e endemismo. Infelizmente, o hotspot também possui a maior concentração de plantas ameaçadas do mundo. O Rhinosterwald é um dos principais tipos de vegetação dominante no hotspot. Rhinosterwald significa em africâner savana de rinocerontes, referindo-se à presença do rinoceronte negro, que costumava pastar ali, mas que foi extinto na região. Poucas espécies são endêmicas exclusivamente da vegetação do bioma, visto que a maioria das espécies encontradas no Rhinosterwald também ocorre no Fimbos. Rhinosterbus é uma espécie de planta com flores da família das margaridas, Asterácea, endêmica da África do Sul, sendo o componente predominante do tipo de vegetação de Rhinosterwald, que recebeu o nome deste arbusto. Embora o tipo de vegetação Rhinosterwald esteja confinado ao cabo sudoeste da África do Sul, a planta Rhinosterbus é muito mais amplamente distribuída, excedendo os limites do bioma. O renosterbo apresenta uma cultivar que tem uma coloração esbranquiçada, muito utilizada como planta ornamental em projetos de paisagismo. A espécie é tolerante à seca e utilizada pela vida selvagem. Fimbos é um pequeno cinturão de vegetação natural arbustiva localizado nas províncias do Cabo Ocidental e do Cabo Oriental da África do Sul. Fimbos significa na linguagem local arbusto fino. O bioma ocupa cerca de 50% da área do hotspot e contém 80% das espécies. Embora o Fimbos cubra apenas 6% da área do sul da África, possui metade das espécies do subcontinente e possui quase uma entre 5 espécies de plantas descritas em toda a África. O Fimbos das regiões a oeste é mais rico e variado que nas regiões a leste. A densidade de espécies de plantas por hectare é incrivelmente alta, com cerca de 456 espécies, com números ainda maiores de diversidade na porção ocidental. A região do Fimbos, no Cabo Ocidental, possui um nível de diversidade botânica que excede ao da mais biodiversa floresta tropical na América do Sul. Os fimbos são classificados em diversos tipos de vegetação, relacionadas ao tipo de solo e microclimas, como pode ser visto no mapa, mas que não serão relacionadas aqui. O bioma Fimbos foi dividido em duas ecorregiões, o Fimbos de terra baixa e o Fimbos de montanha. A flora das terras baixas, que ocorre até 300 metros acima do nível do mar, contém alta quantidade de espécies endêmicas e tendem a favorecer plantas maiores do que as que se desenvolvem nas regiões mais altas. Em função das regiões mais altas e úmidas serem mais protegidas e conterem importantes fontes hídricas, a flora original do fimbo de montanha está mais preservada do que nas terras baixas. O fimbus está ameaçado por espécies invasoras que cobrem mais de 10% de todo o país, incluindo as plantações comerciais de pinheiros californianos e europeus, além da agricultura. Em uma comparação bastante resumida, podemos dizer que
O fimbus é arbustivo esclerófilo que ocorre em solos pobres em nutrientes, com predominância de espécies das famílias Proteácea, Ericácea e Restionácea. O Renostervelde é mais campestre, dominado por gramíneas e pelo arbusto Renosterbus, em solos mais férteis, mas também muito rico em geófitos sazonais. As famílias mais representativas do fimbus são Proteácea, Ericácea, Iridácea, Amarilidácea, Orquidácea e Restionácea. Elas formam o núcleo da flora fimbus com altíssimo nível de endemismo. Protea cinaroides, conhecida como Protea rei, é considerada a flor nacional da África do Sul. A família Proteácea compreende cerca de 80 gêneros com cerca de 1.600 espécies e ocorre em todas as regiões do hemisfério sul que outrora formavam o supercontinente Gondwana. O Fimbus é um dos principais centros de diversidade e endemismo da família, com cerca de 330 espécies na região do Cabo, a maioria endêmica. O pássaro do açúcar é uma das 8 espécies de aves endêmicas do bioma Fimbus, o qual cumpre importante função na polinização da protéia. A protéia é um arbusto lenhoso com caules grossos e grandes folhas verdes escuras e brilhantes. A maioria das plantas tem 1 metro de altura quando madura, mas pode variar de acordo com a localidade e o hábitat. A espécie apresenta folhas resistentes e coriáceas que ajudam a prevenir a perda excessiva de umidade e uma grande raiz principal que penetra profundamente no solo para atingir a umidade subterrânea, além de densos aglomerados de radículas laterais curtas que auxiliam na absorção de nutrientes. A protéia é também adaptada para sobreviver a incêndios florestais por conta de seu grosso caule subterrâneo que contém muitos brotos dormentes. Estes produzirão novo crescimento após o incêndio. A flor tem uma longa vida útil em arranjos florais e pode ser uma excelente flor seca. Portanto, é produzida comercialmente hoje em diversas partes do mundo. O gênero Protea possui cerca de 115 espécies. As protéias sul-africanas promovem um show de beleza e exotismo. O gênero Leucospermo possui cerca de 48 espécies. São as vistosas alfineteiras, exportadas em grande número para o mercado de flores ornamentais. Leucospermo grandifloro é uma das espécies ameaçadas de extinção. Diversos outros gêneros da família Proteácea ocorrem na região florística do Cabo. Muitos deles são endêmicos. Também da família Proteácea, a árvore prata é uma espécie de planta ameaçada de extinção devido à ocorrência restrita a uma pequena área da Península do Cabo. A cor prateada de suas folhas é devido aos seus pelos macios e aveludados. A família Ericácea é constituída por cerca de 126 gêneros e 4.000 espécies, com distribuição geográfica cosmopolita, com espécies presentes em todos os continentes, com exceção da Antártida. Entretanto, um dos seus principais centros de diversidade ocorre na África do Sul. Somente no gênero Erica, mais de 600 espécies ocorrem no Fimbus, enquanto apenas cerca de 40 espécies do gênero foram reconhecidas em outras partes do mundo. Iridácea é uma família de monocotiledôneas com distribuição cosmopolita com cerca de 66 gêneros e 2.250 espécies. A família inclui numerosas espécies utilizadas como ornamentais e para a produção de flores de corte, entre as quais os gladiolos, fresas, crocúses, írias, moreias e neumáricas. Existem 6 espécies de dietes, 5 das quais ocorrem na África do Sul. As dietes já foram consideradas no gênero Morea,
Por isso são chamadas por vezes de moreias. Dietes bicolor é amplamente cultivada em diversas partes do mundo e muito utilizada em paisagismo. O gênero Agapanthus possui 6 espécies, todas endêmicas do sul da África, também conhecida e cultivada em todo o mundo e bastante utilizada em jardins. Cirtanthus inclui 50 espécies endêmicas do sul da África. 60 espécies de gladiolos são endêmicos da África do Sul. As espécies variam desde muito pequenas até as espetaculares espigas de flores gigantes disponíveis no comércio. Existem centenas de cultivares resultados do trabalho de horticultura. O gênero Watsoni possui 56 espécies, todas endêmicas da África do Sul, a maioria ocorrendo em áreas de fimbos de montanha. E as babianas, que além de lindas são perfumadas. O gênero possui cerca de 93 espécies reconhecidas. A grande maioria ocorre no oeste e sudoeste das províncias do Cabo Sul-Africano e no sudoeste da Namíbia. As flores surgem na primavera em inflorescências elevadas acima da folhagem por longas hastes. São conhecidas como flor de babuíno ou baboon flower, pois em seu habitat original, os primatas babuínos desenterram e comem os bulbos. A família Amarilidácea agrupa cerca de 73 gêneros e 1.600 espécies com distribuição natural cosmopolita, com muitos representantes ornamentais. 23 gêneros e 263 espécies dessa família são endêmicas do sul da África. O gênero Amaryllis possui apenas 2 espécies reconhecidas no mundo. Amaryllis belladonna é nativa do Cabo da Boa Esperança. Amaryllis paradisícola, que é endêmica de uma área muito limitada no extremo norte da África do Sul, já em uma zona mais árida. Olha essa foto, gente. Do meu ponto de vista, a natureza estava muito inspirada quando inventou essas flores da África do Sul. O gênero Brunsvigia inclui plantas bulbosas ornamentais conhecidas pelas inflorescências grandes e vistosas. Atualmente são reconhecidas em torno de 19 espécies, todas endêmicas do sul da África. A espetacular Brunsvigia josefina possui o maior cacho de flores da família Amaryllis, com um bulbo enorme de até 23 centímetros de diâmetro, é considerado o maior bulbo do mundo. Ela forma um cacho radiante de flores com quase 90 centímetros de diâmetro e produz de 8 a 20 belas folhas verdes azuladas, cada uma com cerca de 45 a 60 centímetros de comprimento. No final da primavera, as folhas morrem e o bulbo permanece dormente durante o verão. No final do verão, antes do surgimento das novas folhas, ela lança seu impressionante pedúnculo floral. O gênero Aemanthus apresenta 22 espécies, todas endêmicas do sul da África. Estrumária também é um gênero endêmico do sul da África, com 27 espécies. O gênero Essea possui 13 espécies, todas endêmicas da África do Sul. Dessas 13, 8 são da região do Cabo. O gênero Nerine, conhecidos como lírios-aranha, possui cerca de 25 espécies, a maioria endêmica. Clivia possui 6 espécies, todas endêmicas da África do Sul. Bufane distica é uma planta bulbosa venenosa. A espécie ocorre em áreas de vegetação aberta do sueste da África. Como ocorre em áreas de pastos, é também chamada de erva daninha. Pancratio tenuifolium
É a única espécie do gênero nativa do sul da África. Também, se ingerida, provoca alucinações. Guetílis possui cerca de 32 espécies, sendo um gênero pouco estudado e conhecido. São plantas com folhas que formam filamentos, muitas vezes enrolados. Guetílis grandiflora é endêmica da África do Sul, com distribuição bastante restrita. A região florística do Cabo abriga cerca de 280 espécies de orquídeas. Dessas, cerca de 230 são endêmicas. Apesar de apresentar um número menor de espécies em relação às famílias Proteácea, Ericácea, Iridácea e Amarelidácea, o índice de endemismo é bem maior, ou seja, mais de 80% das espécies são endêmicas. O número de espécies é incrivelmente alto para uma região temperada, considerando o tamanho relativamente pequeno da área. A maioria das orquídeas do Fimbus é terrestre, crescendo entre os arbustos do tipo ericoides e entre touceiras de réstios, os quais dominam esse bioma. Há interações complexas com diversos polinizadores, abelhas, mariposas, moscas, besouros, vespas e até abelhas coletoras de óleo. Algumas espécies de orquídeas se autopolinizam. O gênero mais conhecido e biodiverso é o de Disa, que tem 104 espécies. Disa uniflora tem uma flor vermelha icônica, conhecida como orgulho da montanha da mesa. Disa vermelha é endêmica do sudoeste do Cabo, ocorrendo especificamente em vegetação Fimbus. Há florescimento estimulado após queimadas e é polinizada por uma espécie endêmica de borboleta. Satyrium carneum é uma orquídea endêmica que ocorre nas áreas costeiras. Conhecidas como orquídeas-aranha, o gênero Bartolina possui somente 2 espécies. Muitos outros gêneros e espécies ocorrem no bioma Fimbus. Restionácea é uma família com cerca de 58 gêneros e 520 espécies. 330 espécies ocorrem no hotspot e quase todas restritas ao Fimbus. Popularmente conhecidas como réstios, estão distribuídas no hemisfério sul, com centros de diversidade na Austrália e na África do Sul. As réstios são amplamente cultivadas para uso como ornamentais, devido à sua atraente folhagem nodular. São moderadamente resistentes à geada. Outras famílias também ocorrem no bioma Fimbus, como a Aspodelácea dos impressionantes lírios tocha, Crassulácea e Fabácea, entre outras. O gênero Aspalathus possui mais de 270 espécies, principalmente endêmica das regiões de Fimbus do sudoeste da África do Sul, com mais de 50 ocorrendo apenas na Península do Cabo. A espécie Apalathus linearis é comercialmente importante, sendo cultivada como fonte do chá rooibos. As folhas são usadas para fazer uma infusão de ervas sem cafeína, popular na África Austral há gerações. O cedro de Klein William está confinado a uma área nas montanhas Cederberg. Ocorre isoladamente ou em grupos dispersos em afloramentos rochosos e topos de montanhas em altitudes de 800 a 1.980 metros. Antigamente, toda a cadeia de montanhas era repleta dessas árvores, mas em 1883 quase todas as árvores acessíveis com valor comercial já haviam sido derrubadas. Hoje, as árvores têm geralmente de 5 a 7 metros de altura. Entretanto, em locais protegidos e inacessíveis, podem ser encontrados espécimes de até 20 metros, com troncos de até 2 metros de diâmetro, embora muitos deles tenham sido destruídos num incêndio que ocorreu em 1989. Mas mesmo esses grandes espécimes
São anões em comparações com os gigantes do passado, que deviam ter pelo menos o dobro da circunferência de qualquer um dos que existem hoje. Há um relato de uma árvore cortada em 1836 com uma circunferência de 11 metros. Se você ficou impressionado com as flores da África do Sul, assiste o próximo episódio. Bye!